Bom dia, bom dia. Nesse despertar das 9, despertar das 9 do dia do Senhor, no mundo dos homens. É dia consagrado ao Senhor Deus, nesta terra que não pertence ao Senhor. Era para pertencer, mas os homens tomaram conta. Os homens, aliançados com o mal, eles destronaram a Deus e colocaram no lugar a mentira, o engano, a injustiça e todo tipo de safadeza. Então passou a ser o mundo dos homens. Este mundo passou a ser, é, como está dito lá naquela reza, um vale de lágrimas, para os fracos, pobres, os injustiçados, naturalmente, e para uns, então, é o paraíso dos gananciosos, dos orgulhosos, dos vaidosos, o paraíso de todos aqueles, então, que nasceram para dominar essa terra. Eles acreditam que vieram para cá para isso, para conquistar um lugar ao sol e para mandar, para fazer acontecer, para criar, para prosperarem grandemente em ambos os sentidos, digamos, no financeiro e também no carnal, na procriação, nesses dois sentidos. E, enfim, este é o mundo dos homens, também conhecido, reconhecido como homens maus. No Antigo Testamento, parece muito as passagens que fala se relacionando, se referindo aos homens da terra. Os homens da terra, naquele tempo, invariavelmente, indicava os grandes proprietários de terra, que sempre houve, né? Veja que o profeta Isaías já disse: ai daqueles que juntam campo a campo, casa a casa, até que não haja mais ninguém, sejam os únicos donos da terra. Sempre foi da índole do ser humano, então, sem Deus, sem o Deus verdadeiro, sem o Deus de Cristo Jesus, Senhor nosso, sempre foi, e será a índole de dominar, tomar para si o máximo possível e o melhor de tudo. Então é este o mundo que nós habitamos, e este mundo para nós, tem que ser, então, um mundo inóspito que é. Para nós tem que ser, temos que ser nele peregrinos. Temos que estar aqui verdadeiramente como passageiros, como de passagem, sem nada querer e sem querermos criar raiz, nos enraizarmos aqui, com herdades e posses, domínio e todo tipo de poder terreno temporal, que seja político, que seja econômico, que seja lá o que for, né? Bem, mas isso tudo só é possível nós observarmos e constatarmos, fundamentados e sob a luz do Evangelho. Senão, não tem como, e podemos até perceber, mas vamos morrer de raiva e de ódio e vamos querer o extermínio desses gananciosos, desses ditos poderosos, desses homens inescrupulosos que se alimentam do sangue, da miséria, do sofrimento e das lágrimas dos pobres, dos necessitados, dos fracos e dos humildes e dos humilhados. Infelizmente, este é o mundo que nós nascemos, e é aqui que nós temos que negar, que nós temos que conhecer a Deus. Veja, um ambiente bem adverso, muito adverso. Eu lembro que logo que eu conheci o Evangelho e precisava me entrosar no mundo dos homens. Com esse conhecimento, eu acreditava que havia outras pessoas que também
tinham adquirido esse conhecimento, recebido, e eu precisava encontrar esse grupo para me associar a eles, né? Me juntar a este grupo que então estava vivendo o Evangelho de forma plena, completa, satisfatória, porque é uma coisa muito linda, eu digo, isso, veja, já quase 2000 anos, então possivelmente há um lugar onde estejam vivendo isso. Eu acreditei inicialmente que era na Igreja Católica. E então comecei essa procura por este lugar onde se estavam vivendo o Evangelho, nestes moldes da justiça, da igualdade, digo, da equidade, né? Nem da igualdade, mas de acordo com a necessidade, então, de cada um. E me lancei de todo o coração. Parei tudo na vida. Interrompi todos os meus planos, projetos, neguei tudo, porque fui impelido a negar. Não é que eu quisesse negar, mas pelo que me foi revelado, eu não tive escolha, como já falei sobre isso. Não há escolha. Quem recebe a revelação de Deus não tem escolha. Não tem. Já percebe logo, não há escolha. É só Ele. Só Ele. Agora, quem não recebe pode dizer que tem que escolher, que tem que não sei o que, vão inventando moda por aí. Mas aquelas pessoas que se encontram verdadeiramente, que o Senhor Deus, então, se coloca, digamos assim, na frente, né? O próprio, então, Tiago, o Tiago, que na tradução de hoje é Tiago, mas o Jacó, o antigo, o nome de Tiago é Jacó, na verdade. Jacó e Tiago quer dizer a mesma coisa, né? Então, o Jacó, quando estava em busca dessa terra, com fúria, né? Furioso em busca dessa terra, lá pelas tantas o Senhor Deus apareceu para ele, né? Apareceu para ele e aí então ele mudou tudo, né? Ele mudou a vida dele, foi uma transformação, tanto que a partir dali então foi chamado de Israel. Israel, segundo a tradução, não sei se está bem correto, em todo caso, quer dizer o homem que luta com Deus, ou que até mesmo lutou, digamos assim, que lutou com Deus, no sentido que, então, diz lá que o anjo do Senhor o envolveu e ele peleou com o anjo e o anjo queria ir, não deixava, até fizeram uma palhaçada de um cântico aí, né? Nas igrejas evangélicas, e Jacó segurou o anjo, e o anjo não deixou o anjo sem abençoar, materialmente, né? E aí, na verdade, ele teve uma experiência, ele se converteu. Jacó era um homem ligeiro, explorador. Segundo também a tradição, a palavra Jacó ou Tiago quer dizer o explorador, o ganancioso, o ambicioso. E ele era assim, não sei se é ele que dá desígnio a essas palavras ou essas palavras querem dizer, então, traduz ou reduz nesse nome. Mas enfim, significa então que Jacó era ligeiro, né? E o sogro dele então era mais ligeiro ainda, né? E os dois ali, ligeiro no sentido de um lograr o outro, né? Bom, então o Jacó ele teve esse sonho com Deus e esse encontro com Deus, né? E ele se converteu. A partir daí passou a ser chamado Israel, que dá para entender até de certa forma aquele que lutou com Deus, lutou até mesmo contra Deus, mas foi vencido, e aí se rendeu, se converteu, ou lutou com Deus no sentido assim que agora então ele está lutando com Deus. A luta dele não é só dele, a luta também é do Senhor. O que temos que ser também hoje, a luta não é de Cristo, ninguém deve trabalhar para Cristo. Ser servo de Cristo também, mas ele quer que trabalhe com ele, com ele. Por isso ele chama de amigo. Amigo é aquela pessoa que não vai trabalhar para mim, eu não vou trabalhar para ele, mas vamos trabalhar conjuntamente, harmoniosamente e concordemente. Então, assim é que o Senhor quer reinar em nossos corações, sendo aceito, sendo então nessa unidade.
esta unidade, o Espírito do Deus Altíssimo se une, digamos assim, ao nosso, ou o nosso e o dele, formando esta unidade. Só dessa forma, se não for assim, não funciona e não tem. É para isso que ele desceu nessa terra, para isso que ele veio andar aqui. Por isso o Emanuel, o Deus conosco. E por isso ele disse também, veja, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nessa forma de relacionamento. Então, nós precisamos entender isso, que a conversão tanto do Antigo Testamento quanto do Novo é indispensável e necessária. E esta conversão é que vai nos tornar peregrinos, com esse entendimento de que aqui nada nos pertence e nem queremos tampouco. E nem queremos, porque a conversão significa o Senhor Deus nos revelou algo infinitamente maior, melhor e duradouro, isto é, para sempre. Para sempre. Aqui temos uma vida finita, como está escrito no Salmo 89, se estou bem lembrado, que diz que ali os mais fortes chegam a 80 anos, 70, 80 anos, e assim mesmo é puro sofrimento e vaidade, né? Incomodação, né? Então ele diz, olha, não é para esse mundo que nós fomos criados, não é para esse mundo. Mas as pessoas, então, veja, enganadas pelo espírito do diabo, do demônio, elas acreditam que não, elas foram criadas para esse mundo, elas são filhas dessa terra, e elas são filhas de Deus, e esse mundo é de Deus, e o ouro e a prata pertencem a Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Então as pessoas se lançam nessa busca, tentando agradar então a Deus, mas como esse Deus não se agrada de quem é ambicioso, ganancioso, explorador, então não dá para fazer aliança com esse Deus. Aí criaram este outro Deus, que as religiões criaram. Outro dia uma pessoa conhecida minha, amiga, não é minha amiga, claro que não. Ela é conhecida minha, muitos anos a gente se conhece. Andamos alguns tempos, tentamos andar em mesmo caminho, mas o Senhor disse que não pode haver, duas pessoas não darão juntos se não há amizade entre elas, se não há entendimento, né? E o que nos une, que nos faz amigos, sem dúvida, é a meta, é o sonho, é o ideal, é o ponto de chegada. A amizade se constrói tendo em vista o ponto de chegada, não de partida. De partida é muito complicado, porque pelo andar, pelo tempo, pela caminhada, como o próprio Cristo Jesus disse. Ele disse que muitos têm falta de perseverança. E aqueles que se esforçam e perseveram vão chegar até o objetivo final, que é então a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho a quem enviastes. Essa é a marcação que fez Cristo Jesus em João 17:3. Essa aí está bem gravada na minha mente e no meu coração. Então essa pessoa me disse que se fazendo de, né? Depois eu peguei a maldade. Eu sou um pouco lento para pegar a maldade das pessoas. Eu reconheço aquela astúcia da serpente. Mas bastante ele se traiu em duas vezes, né? Ele se traiu dizendo então que eu falo mal da Igreja Católica. Como que ele sabe que eu falo mal da Igreja? Quer dizer, então porque ele ouviu, porque ele estava sabendo alguma coisa. Só que ele estava dizendo que não sabia de nada, de nada. E como é que ele diz que eu falo mal da Igreja Católica? Primeiro, já está errado, porque eu não falo mal da Igreja Católica. Ah, não, aí está mentindo. Eu não vou me comparar, vamos guardar as devidas distâncias. Mas Cristo Jesus falou mal da lei de Moisés? Ele falou mal da religião de Moisés? Quem foi que matou ele? Por que ficaram furiosos com ele?
Por quê? Então, o que é falar mal? Falar mal é falar o que não é. É inventar, é caluniar, é difamar. Isso é falar mal. Agora, veja, as pessoas praticam o anti-evangelho, aí fala mal deles. É falar mal. Eu dizer que as pessoas lá são enganadas com a imagem de Maria é falar mal? São enganadas com a imagem de Maria. Enganadas, com todas as imagens, tudo que é santo. É falar mal? Me mostre no Evangelho onde é que está a passagem que dá respaldo e justifica essas atitudes. Me mostra. As festas, os jogos, as danças, a jogatina e bebedice. Aonde que está no Evangelho isso? Então aí eu estou falando mal. Se me mostrarem, já que eles querem tanto citação bíblica, me mostre. Entendeu? As pessoas amam Maria, amam vírgula. Amam coisa nenhuma. Amam coisa nenhuma. As pessoas gostam dessa história de mãe, porque a mãe sempre é aquela pessoa que faz todas as vontades do filho. Estraga, invariavelmente estraga os filhos. A mãe é tudo aquilo que as pessoas querem. Para sempre fazer, elas dão um jeitinho de dominar. Por isso a palavra manha. Pessoa manhosa. Para dominar a mãe, para vencer a mãe, para conquistar a mãe, para iludir a mãe. Isto, entendeu? Isso que as pessoas querem. Por isso eles adoram Maria. Mas Jesus não gosta. Com certeza não iam gostar. Agora, desse Jesus que está aí, gosto também. Gosto. Eu dizer que o Papa não é Pedro, tem nada a ver com Pedro, eu estou errado, eu estou falando mal da Igreja Católica? Eu não. Sejam sinceros, sejam verdadeiros. Quem é o pai da Igreja Católica? Isso é falar mal? Quem é o pai da Igreja Católica? É Pedro? É Cristo Jesus? Da onde? Dos palácios? Da onde que ele morou em palácio? Da onde ele foi morar em palácio? Da onde ele apoiou gente em palácio? O que os palácios fizeram para ele? Mataram, perseguiram. Os templos fizeram o que com ele? Agora estou falando mal. Falando mal da Igreja Católica. Mas vão se converter? Vão se converter ao Evangelho? Entendeu? Os evangélicos é a mesma coisa, falando mal do Evangelho. Falando mal do Evangelho. Repito, Jesus falou mal dos escribas, fariseus. Ele fala mal dos erros dele, mandou se converter. Raça de víboras, disse, arrependei-vos, convertei-vos. Agora estão achando que estão tudo convertido nessa palhaçada aí. Tudo convertido. E votando no Bolsonaro. A grande maioria. Grande maioria. Mas eu vi aquele lá, os pessoal bota nas redes sociais aí, né? Nas redes sociais, que o santo, afinal o santo não era de Deus, aquele João de Deus, né? Aquele João de Deus não era de Deus, a igreja evangélica não cura ninguém, e não sei mais o que lá, enfim, agora tem aquele padre que também fazia aquela... Eu digo, olha, sinceramente, podem, lá já que me criticam tanto, podem continuar, é bom sinal. Mas essa história do João de Deus, de dizer que ele, então, sei lá, estuprava, o que ele fazia. Esse padre também que pegou um monte de dinheiro, diz que esse Malafaia também está envolvido em lavagem de dinheiro. Eu não acredito. Que são corruptos, que não sei o quê. Eu não acredito. E se estiver fazendo, para mim, esse é o menor dos males. Pode achar o que quiser. É o menor dos males. Sabe qual é o mal maior? O grande mal desses religiosos não é os seus pecados de cada dia que cada um tem, possivelmente. Seus problemas afetivos, conjugais. Isso não é o problema. Isso aí, invariavelmente, a pessoa já paga um preço alto por isso. E é por um tempo só, daqui a pouco acabou tudo. Mas o grande mal que permanece, que leva as pessoas invariavelmente para o inferno, é este evangelho torpe, enganoso, mentiroso, distorcido. Este sim não tem perdão, porque esse é o pecado contra o Espírito Santo.
De juntar alhos e bugalhos, botar aí ricos e pobres, tudo junto e dizendo que Deus está abençoando e que Ele quer isso e assim por diante. Não quer, não aceita, nunca. Ele fez opção pelos pobres, pelos fracos, pelos humildes, pelos injustiçados. Isso está desde sempre, não mudou e não há nem sombra de variação nele. Agora essas igrejas tudo aliançadas com a alta burguesia, tudo comprometida com os opressores, com os gananciosos, do menor ao maior, e não está fazendo nada para que seja feita uma seleção. Nada. Então como que eles vão querer estar na sequência dos apóstolos, a Igreja Católica, se não repete, se não executa conforme os apóstolos executavam? Leia a carta de Tiago, não está lá escrito cartas católicas. Na Bíblia Católica está escrito... Bíblia Católica não, compelida, encadernada pelos católicos. Bíblia Católica. Não existe. Veja, eles encamparam Jesus. Jesus é deles. Maria é deles, Jesus é deles. Tomaram conta. Os apóstolos são deles. Naquela igreja de Gramado está lá, os 12 apóstolos. Em estátua, de pedra, sei lá o que é. Ali os 12 apóstolos, quer dizer, eles são o dono do Evangelho e dono dos apóstolos. Eles são a sequência e tomaram conta. Bem aquilo que o mestre disse para os fariseus, escribas e fariseus. Bem aquilo que ele disse. Havia um certo homem que plantou uma vinha. Plantou uma vinha e fez tudo conforme tinha que ser feito e aí colocou lá o pessoal para trabalhar para ele. Aí esses empregados que foram trabalhar começaram a gostar. Aí o Senhor Deus, naquele tempo, esse Senhor, ele contou uma parábola, né? Chegou o tempo da colheita, mandou os empregados dele lá buscar a parte que lhe pertencia. E eles não deram, foi nada. Deram-lhe pau, surraram, mandaram embora sem nada. Mandou outro, fizeram a mesma coisa. Aí ele disse, bom, por fim vou mandar meu filho. Aí esses vão ouvir e vão respeitar. Aí diz lá que esses arrendatários perversos, este aí é o filho. Sabe o que vão fazer? Vão matar ele, ó, e vão ficar de dono da vinha, definitivamente. Aí ele diz assim, vocês acham que então o dono daquela vinha vai fazer o quê quando ele vier lá? Vai matar esses safados depois, Pois é, isto é vocês, claro, né? A conclusão da parábola, eles entenderam, né? Quem era que tinha feito aquilo? Agora fazer a mesma coisa. Encamparam tudo, quer dizer, tomaram conta. E fala mal. Mas então repitam as obras deles. Se convertam. E vão para as bases, para o meio da pobreza. Agora tem 3 só que eles descobriram. Que então é o Helder Câmara, que já morreu, em memória. O Paulo Evaristo Arns, que era de São Paulo. E agora o Casadáliga. E os outros 1 milhão que tem, né? E então, se ele quer imitar Pedro e quer ser sucessor de Pedro, saia do Vaticano. Saia de lá. E não fique tirando foto. Embora que seja de cara feia, mas tá lá tirando foto com o Trump. Seja de cara feia, mas tá tirando foto com ele. Veja se ele pode fazer o que ele quer. Por que ele não veio visitar o Lula? Ele concorda com o Lula, até recebeu o Lula, mas não veio aí. Por que não vem? Não vem, e crucificar ele, e lançar fora, né? Já falaram quantas vezes que o Papa eles tiram, o Papa passa, a igreja não passa. O Papa passa. Eles são breve, poucos anos e vão embora. A igreja fica, quer dizer, essa igreja aí, né? Misericórdia, vai ficar, com certeza, vai, como o judaísmo vai ficar também. Não vai terminar. Claro que não. Claro que não vai. Claro que vai permanecer. Vai ficar até enquanto o mundo for mundo, estão aí. Claro que estão. Vai permanecer. Mas, como ele disse, uma amaldiçoada seca, produz nada, tá ali. Tá ali. As pedras permanecem também. As pedras, não tem vida nenhuma. Não tem nada de Deus mais. Não tem. Nunca terá. Acabou. Entendeu? Então veja que as pessoas não querem se converter ao Deus do Evangelho. Elas querem se converter ao Deus criado pelos homens. Um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Está dito lá que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Esse eles não querem. As pessoas querem o Deus que eles fazem com as suas mãozinhas, com a sua cabeça, com o seu entendimento, distorce tudo.
entendeu? Distorce, aí usa as passagens que lhe interessam da Bíblia, e depois vem cobrar dos outros passagem bíblica. Mas vão se enxergar? Vão se enxergar? Jamais poderiam citar passagem bíblica. Jamais! Esqueça! Porque a Bíblia é só mais um livro. Ainda quem usa meio demais deve ser o biblismo. O biblismo. Entendeu? Aí querem se achar que estão no direito. Estão falando mal de mim. Mas se convertam. Vão viver o evangelho. Não viver como querem, como acham, como esse esculacho todo. E aí se vem falar, não, tá errado. Porque se a pessoa aparece toda suja, imunda, carrapato, berne, tudo que é coisa, vai falar para ela ficar brava ainda. Não mesmo. Quem é tu? Tá falando mal de mim. Eu gosto dos bichinhos. Eu gosto dos bichinhos, eu defendo a natureza. Não vou matar os piolhos e as bardas, eles precisam viver também. Não é assim? Então tá aí, gente. Veja que João Batista disse, raça de víbora. Vocês acham que são filhos de Abraão? Porque eles garganteavam, né? Descendência de Abraão. Se o machado tá posto à raiz. E toda hora que não der fruto, você vai cortar, lançar no fogo. Veja bem, lançar no fogo. Não ia cortar ali para servir para outra coisa, não é para queimar, virar cinza. Então, sempre houve isso. E Cristo Jesus seguiu, veja que se abatizou e sim, ficaram amigo de João Batista. Só que João Batista, depois de um dado momento, já comentei que esse mês se surpreendeu. É este? És tu ou temos que esperar outro? Também em dúvida, né? Então observem que essas coisas, a religião ela é uma praga que teve sempre inserida no mundo, essa praga, sempre. Veja, Abel e Caim é o quê? Pensa que era dois? Era isso aí, ó, são irmão. Irmão que se diz irmão, mas na verdade um querendo matar o outro. E geralmente quem termina matando é o mal que mata o bom. É o mal. Nesse mundo, quem vence é o mal. Com certeza. Entendeu? Então veja que Jesus veio para andar e ensinar a viver. E ensinar como se relacionar com as pessoas. E veja, ele quis nascer de uma mulher, ele quis nascer igual a um homem, e como diz o apóstolo Paulo, foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Então, o que é ser tudo igual a nós? Precisou, então, um pai, de uma família, ali, de um pai, de uma mãe, mas logo ele foi se afastando e se distanciando. Veja que ele diz para a mãe dele, mulher, que tu tem a ver comigo, que eu tenho, quem é tu para me dar ordem? Aquela história do vinho lá, da água, né? Que eu na pressa, então certamente, depois me falaram e eu não tinha, eu vim de novo, é verdade. Eu disse que 6 vezes 4 era 44. Olha, errar a tabuada do 4. Ainda se fosse a do 7, do 9, acho que as mais difíceis um pouco, do 8, que seja números maiores. Mas já tem domínio há muitos anos, graças a Deus. Agora, errado 4, mas eu nem me liguei nisso, né? Então, veja, 6 talhas de 40 litros, 4 vezes 6, 24, 240 litros de vinho foi colocado lá. Mas na pressa, na corrida. E é possível que tenha gente que não sabe a tabuada. Uma coisa é não saber a tabuada, outra coisa é ser traído pelas palavras, ou engano, enfim. Quantas vezes essas passagens bíblicas, assim, mas sabendo e às vezes a gente troca. É normal. Sabendo a gente troca. Agora, quando é intencional ou quando é por desconhecimento, é notório. Aí é notório. Então, por isso, veja, as pessoas estão sabendo o evangelho e não vivem, isso aí sim é maldade. Não vive, não é porque não vive, porque não querem, porque estão se esforçando e não conseguem. Não é porque não querem mesmo. Porque não querem mesmo. Estão na sua paróquiazinha lá, tem seu impériozinho, toma seu chimarrão, faz seu passeio, aplaudido. Beleza, tá seguro. Não fala mal de ninguém. Ricos e pobres, abraça todo mundo. Aí em seguida vai ser promovido a bispo, inclusive. Se ele for bem camarada com todos, souber navegar no mar agitado, conciliar,
Entre os ricos e pobres, esse vai ser bispo. E ele já, quando ele almeja o chapéu, né, de bispo, ele já começa também a trabalhar assim, não vai se queimar não. Ah, não vai se queimar. Ah, é. Porque tá tudo anotado lá. Desde o seminário tem lá um caderno anotando a vida de todo seminarista, de quem fica padre, todos os passos, os erros, os acertos. Como diz tem um advogado do diabo lá, né? Para uma pessoa ficar santa, para virar santo tem um advogado do diabo. Quer dizer, vão atrás de todos os erros daquela pessoa. Falar nisso, que o padre Anchieta custou para ser beatificado, não sei se é santo, parece que tinha sido beatificado, porque na época ele tinha dado extrema unção para um escravo, para variar, um escravo forte, né? Um negro bem forte, e aí a forca lá, que ele quase que cedeu a corda, ele ficou lá meio esperneando, não morria, ele foi lá e se pendurou para ele morrer de uma vez, né? Porque uma vez que tinha dado extrema unção não podia mais, aí tinha que morrer. Porque não podia dar de novo. Se ele voltasse a viver, aí um dia como é que ia ser? Então tinha essa lei da igreja, não sei. Agora não é mais ter unção, agora é a unção dos enfermos. E então ministrada pelo ministro da Esperança. Então veja que havia isso. Então tem que ver lá, mas essa atitude aqui como é que é? Na verdade ele é um assassino, ele ajudou a matar, não era bem essa a intenção, mas olha bem a atitude, né? Bom, pois então veja que essas pessoas, elas querem um lugar ao sol, querem se acomodar, querem estar bem com todo mundo. E quem está bem com todo mundo, está escrito lá em Tiago Apóstolo, ele diz assim, os amigos do mundo são inimigos de Deus. Quem quiser ser amigo de todo mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Não tem. Porque nesse mundo mal, onde Jesus não suportaram ele por mais de 3 anos. Não suportaram de vida pública. Quando se declarou, já assumiu e saiu, João Batista mataram antes e ele, por um tempo também semelhante, e ele também não suportaram. Os apóstolos ficaram um tempo mais, mas também foram acumulando maldição sobre eles e foram indo até que eliminaram também. Porque ele disse, vocês serão odiados de todos. Agora, veja, falar mal do padre, ele vai lá para a paróquia, fica ali navegando em Brecena, todo mundo ama ele, ai, que padre mais querido, ai, aquelas beatas e beatos e etc. Quer dizer, quem que odeia ele? Ele se odeia. É só ele que se odeia. Com certeza porque se lança fora. Porque escolheu esse mundo. Agradar esses que se vendeu. Se ele se amasse, ele não se entregava. Quem se ama não se entrega. Para a injustiça e não fecha os olhos para a injustiça. Como está escrito, não vira um cachorro gordo. Cães gordos que não ladram mais. Algumas pessoas dizem assim, que não rouba mais. Não, ladrar é acuar. Tem de dizer, senão daqui a pouco... que não acoam mais, estão ali, dormindo em cima da comida. O que vão se incomodar? Para quê? Não. Entendeu? Então aí falar mal. Esse cachorro preguiçoso está aí dormindo, não sei o quê, aí fala mal. Olha o que Jesus disse para os apóstolos. Não puderam suportar uma hora comigo vigiando? Estão dormindo aqui? Chamou a atenção deles por 3 vezes. 3 vezes chamou a atenção. Aí diz, bom, agora pode dormir. Agora não podia mais dormir, tava chegando a turba lá, né? Aí não dormiram, eles espalharam tudo, correram mundo afora. Aí você foi o sono. Mas enquanto estava ali... Então é isso que as pessoas querem. Na verdade, essa é da natureza, da carne humana. Se acomodar, buscar um lugar de maior comodidade. Dizia os antigos, procurar, como é que diz? Querem que o mundo termine em barranco para morrer encostado. O ditado dos antigos. Então assim, são essas pessoas que buscam o evangelho, buscam para se acomodar. Ficar querido todo mundo, tem que ver as escritas, né? Volta e meia eu leio o que estão escrevendo ali. Eles conseguem passar no meio de todo mundo, assim, são liso, para não pisar e ferir ninguém, para não se incomodar. Porque tem um pessoal que reage de vereda, né? Escuta, padre, que negócio isso falou aqui?
Pois é, já dá uma lamuzeira. Mas não é bem isso que eu quis dizer, aí tem que mentir, tem que enrolar, tem que fazer volta, e outro já sabe, né? Já sabe, não tem medo que o pessoal tá de olho. Então, ó, tem que ser liso, bem lisinho, para andar querido entre os pobres e entre os ricos. Não denuncia, não fala nada, fala do amor. Esse amor, amor ensinado pelo demônio, o amor, quer dizer, vê o opressor oprimindo, matando, sugando, explorando e dá um tapinha nas costas dele e dizer pro que tá sendo sugado, fica quietinho aí, tá? Fica bem quietinho aí que já vai terminar, terminar o teu sanguinho aí, tu vai morrer bem tranquilo, depois tu vai pro céu. Tu vai pro céu. Esse é o trabalho dos religiosos, acomodar, fazer a vítima aceitar pacificamente, mansamente, a exploração. Como foi quando chegaram aqui no Brasil, era assim. Falaram para os índios que eles tinham que aceitar o evangelho, se converter e trabalhar de escravo, porque depois iam para o céu. Era melhor eles ser escravo e morrer trabalhando e ir para o céu depois do que morrer livre e ir para o inferno. Agora, por isso, veja, eles pregavam isso, mas eles não praticavam isso. Os portugueses queriam que os índios fizessem, mas eles não. E mesmo que fosse por aí, está errado igual, porque Cristo disse trabalhar não pelo alimento que perece, mas por aquele que subsiste pela vida eterna. E os portugueses chegaram aqui com a ganância por ouro, e espanhóis, portugueses e espanhóis, né? Por ganância por ouro, pela nova terra, e levaram o pau-brasil daqui, levaram horrores de dinheiro, de prata, milhões. Essa América foi saqueada o tempo todo e assassinada, e até hoje continua sendo saqueada. Até hoje. Coisa mais terrível. Então veja que... E se colocasse o evangelho verdadeiro ainda, amém. Não, entregue tudo esse ouro para eles, dê para eles. Que eles fiquem com esse ouro, que vão se apodrecer com esse ouro aí. Mas não, os religiosos não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles ficaram sempre alinhados com o rei da Espanha, com o rei de Portugal e assim por diante. A história da Igreja Católica, toda ela, né? Toda ela, bom, se ela nasceu, então dizer que isso aí é sucessão de Pedro, isso é uma ofensa. E vem falar mal, vão se converter, vão olhar se é mesmo, antes de falar mal. Falar mal, quer dizer, estão vivendo mal, agora se eu falo, eu estou falando mal. A prática é maldosa. A prática é maldosa. Não estão comprometidos com o evangelho, não estão comprometidos com esse mundo, com esse evangelho fantasioso, misericórdia. E os outros foram fazer a reforma, não mudou, está igual. Então, eles ficam muito preocupados com essa moral, sabe? Com essa moral de homossexual, isso aí, Agora, com aquela que eles podem mudar e transformar, essa não se compromete. Estas não se comprometem. Com certeza não se compromete. E todo mundo busca se pintar bem para o mundo, se apresentar bem para o mundo. Com certeza. Ensinar para ficar pessoas de bem, ficar tudo mansinho, aceitar essa religião, esse Deus que é um fantoche, Deus do sétimo dia, Deus dessa adventista, Deus dessas igrejas aí. Infelizmente, com raríssimas exceções, tem alguns pastores e alguns membros que ainda sofrem nesses ambientes, mas permanece ali, mas não concordam. E às vezes ficam sofrendo porque estão pensando, estou em pecado porque eu não estou de acordo com o meu pastor. Mas não é que aquela pessoa está fora, quem está fora é o pastor dela. Mas infelizmente muitas pessoas vão se perder por conta disso. Muitas pessoas, porque a direção invariavelmente está extremamente contaminada. Totalmente contaminada, apodrecida com um evangelho distorcido, mentiroso e enganador. Com certeza ouvirão naquele dia, eu nem vos conheço. Ouvirão naquele dia, não tem mais volta. Não serão poucos que farão como aquele rico. Deixa eu voltar lá para avisar meus parentes. Serão massas imensas pedindo, e certamente estão pedindo para voltar. Não adianta, acabou, o tempo terminou, é agora. Por isso ele disse, convertei-vos
Arrependei-vos e crede no Evangelho. É agora. Está aí o Evangelho. Estudaram. Estudaram para quê? Interprete o texto, busque humildemente pela direção de Deus. E não se acomode com essas teologias aí, fazendo esses cursos aí já tudo contaminado. Tudo ele já aceito, revisado, visto e revisto. E agora então pode ir a público. Agora pode ir. Porque então está em conformidade com as injustiças, com a mentira, com o engano, com tudo. Agora pode. Agora pode espalhar por aí. Vamos evangelizar o mundo. Evangelizar o mundo. Isso é desevangelizar, um desserviço. Pelo contrário, isso é um combate ao Evangelho. Combatendo o Evangelho ferozmente. Ferozmente, com palavras mansas, com lábios de manteiga, destruindo, desmontando o Evangelho. Terrivelmente. Terrivelmente. Entendeu? Mas tem medo de ser odiado, querem ser amados pelos homens e não serão amados por Deus. Esse é o prejuízo. Esse é o grande prejuízo. Querem ser amados pelos homens. Ele disse, vocês serão odiados. Serão odiados pelos homens. Não, mas eles querem o amor dos homens. Terão. Estão tendo, quer dizer, um falso amor mentiroso. Vamos dizer, um vai apontar para o outro lá no caldeirão do inferno. Lá. Tu sabia, não me avisou. Seu mentiroso, seu safado, vão se acusar eternamente. Vão se acusar e se agredir eternamente no meio do ódio. É mais triste. Aí sim. Ganharam nesse mundo. Ganharam prejuízo, né? Um grande prejuízo. Foi o que o mestre Cristo Jesus, Senhor nosso, disse. Adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Ganharam o mundo. Ganharam. Viveram bem aqui. Bem. Se formaram. Né? Se alinharam de acordo com as elites, né? Receberam o ensinamento no seminário católico, evangélico, se lapidaram, se ajeitaram, se ajustaram para agradar as elites, os opressores, para trabalhar no covil de ladrão, para trabalhar entre os ladrões e se dar bem. E se dá bem. Ah, mas eu não roubo. Não roubo, mas é cúmplice do ladrão. É cínico. Convive com eles, aceita e como normal, né? E ignora o gemido, o sofrimento, a miséria e a exploração dos necessitados. Não são santos também, mas só pelo fato de serem explorados, injustiçados extremamente, possivelmente esses ganharão ainda a justiça de Deus. Ainda a graça de Deus virá sobre esses, mas sobre esses outros não. Sobre esses outros ele disse que está a ira dele inteiramente voltada para eles. A terrível ira de Deus, que não vai durar um dia, mas, como diz lá, eternamente. Quem está disposto a vencer e a lutar contra esse terrível prejuízo? Então, quem se ama certamente não vai querer se acomodar. E quem ama as outras pessoas também não. E já disse e vou repetir, eu amo os padres, eu amo esses católicos. Se eu não amasse, eu ia dizer, não, continue assim, tá ótimo, beleza, glória, como aquele pregador disse. Não, os cristãos estão tudo salvo, católico, tudo está salvo. E ele é evangélico, falou isso. Um professor, grande professor de Apocalipse. Tá vendo? Então por que mudaram de igreja? Mudaram para quê? Se queimaram, se atrapalharam, deixaram de adorar as imagens, botaram todas as imagens que eles tinham fora, que tinham comprado, alguma pagando bem, mas lá no Nordeste eles não comprei. Eu troquei por dinheiro, a gente não pode dizer que comprou, porque a gente não pode comprar a imagem, eu troquei por dinheiro. Não tem limite da hipocrisia. Então veja, todo um trabalho em vão, para quê? Se não precisar, você já está tudo salvo. Que tal isso? O que conseguiram fazer do Evangelho? E tem muita gente que acredita porque isso acomoda, é bom. As pessoas gostam disso. Isso é muito bom. Agora falar que tem que se converter, deixar tudo, negar pai, mãe, mulher, marido, filho, tudo. Deixar o que tiver de coisa material. Não, isso é ruim, isso é péssimo. Isso é horrível. Não, o ensinamento está errado. Jesus mudou, hoje não é mais isso. Hoje os tempos são outros.
Como já falei aqui sobre os franciscanos. Os franciscanos, seguidor de Francisco de Assis, um homem que viveu na mendigância. Na mendigância, é. E aí, os discípulos dele, né, hoje, não, aquele tempo foi outro, eles vivem regaladamente. É daí entre a alta sociedade. Claro, o Chico de Assis foi ele, só ele. E aí, os seus seguidores acabou, né? Entendeu? Então, tudo aliançado hoje, apodrecidos, misericórdia. Né? Amar é chamar atenção. Por isso está escrito, não está dito? Se conhece, se ler as escrituras, não está dizendo assim que o pai que ama o filho executa, chama atenção? Por isso ele diz, eu chamo atenção, eu castigo, ele diz, com muitos açoites. Deus diz, para que o filho não se perca, para o filho não se perder. O pai que ama o filho adverte. Então, se eu não amasse os católicos, eu ia dizer, tá ótimo, fiquem aí. Mas se eu estou falando por amor a eles. Se permanecerem, vão perecer. Se continuar como está, tem chance nenhuma. Eu leio os evangelhos. Ou sou eu que estou julgando? Está julgando? Não, senhor. O juízo já foi feito, está ali. Para quem quiser ver. Agora, se não querem ver, o problema é deles. Mas o Espírito de Deus está aí. Ele disse, estarei convosco todos os dias. E é ele que disse que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Esse é o julgamento, porque as suas obras são más. Não tenho medo de se converter. Tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade, tem medo de ser mal falado, tem medo de se perder os amigos, mas não tem medo de perder a amizade com Deus, que já está perdida, né? E não tem medo de perder a salvação, que também está perdida. Poderão resgatar, poderão correr e buscar ainda, há tempo. A porta ainda está aberta, possivelmente não se fechou toda. Mas vão permanecer no engano. Vão permanecer. Infelizmente, a grande maioria não se dará por avisado. E vão se sentir odiados. Mas naqueles dias vão ver. Quem é que os amava mesmo? Quem tinha amor por eles? Aí também não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais, infelizmente. Mas eu sei que eu tenho que falar, porque ai de mim se não fizer. Porque já disse e vou repetir, a mim foi dado esse entendimento, para não agradar homem nenhum, mas simplesmente agir pela força, pela direção do Espírito de Deus, com toda certeza. E assim é o amor de Deus, assim ele agiu, assim seus discípulos primeiros agiram, e assim todos terão que agir, que se aproximarem dele. Não tem outra marca, não tem outro registro, não tem outra forma. Não tem evangelho, é só um. Não tem evangelho reformado. Não tem igreja reformada, só existe uma. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Agora está reunindo o nome dele para acobertar, fazer um convite ladrão? Não, isso não é nome dele. Isso jamais. Não me misture com essas víboras. Não me ponha no meio, porque meu nome é santo. Olha o que ele diz. Não tomar o seu santo nome em vão. Isso que estão fazendo, tomar o nome de Deus em vão. Falar mal. Falar mal. Vão se converter? Pega o espelho e olha lá. Olha lá o que está fazendo. Veja se não vai enxergar Não vai enxergar lá aquele cão gordo. Gordo de satisfação, todo mundo, fulano, ai que saudade, ai que eu só vejo a lambeção, a rasgação de seda, misericórdia, por favor. Bom, dia do Senhor, como foi dito no início, é dia de luta da luz contra as trevas. Ele veio desfazer as trevas. Ele veio desfazer as obras do diabo, diz lá na carta de João 3,8, se não estou bem lembrado. Ele veio desfazer as obras do diabo. E deixou a missão, o seu espírito aqui para ela continuar sendo desfeita. Porque o diabo veio para desfazer as obras de Cristo. Desde sempre as obras de Deus, né? Veio para desfazer as obras de Deus. E Cristo Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então o duelo está aí. De que lado eu estou?
E essa é uma guerra. E sabe que estão em guerra, tomando chimarrãozinho ali? Sorrindo para todo mundo? Cão gordo. Misericórdia. Misericórdia. Engordando para o dia da matança. Salmo 49. O homem que não reflete é como um animal que está engordando para o dia da matança. Isso não refletir. Isso é se acomodar. Buscar a vida fácil. A vida para concordar com as injustiças, com a morte, com a exploração, com toda a espécie de miséria que o inferno vem disseminando por esse mundo afora. Misericórdia, gente. Então não sejamos desses e queiramos, acima de tudo, sermos discípulos de Cristo. Discípulos. Mas isso é impossível, ninguém vai conseguir. Sim, então fica discípulo do maligno. Esse é mais fácil, todos conseguem. Todos conseguem daí. Mas ninguém é perfeito, ninguém é santo. Então tá, se conforme com a imperfeição e com a bestialidade. Fique aí todo mundo nos seus defeitos, se conformando uns com os outros e acusando uns os outros, e aí vão. Ele mandou se converter. Ele, já repito, se ele disse que para nós ser perfeito, porque é possível ser perfeito sim, mas nos moldes dele, naturalmente. Os homens nunca vão se achar ninguém perfeito. Quanto mais se aproximar de Deus, mais imperfeito ele vai te achar. Os homens vão te achar cada vez mais imperfeito, com toda certeza. E vão dizer que nós estamos falando mal deles. É para falar mal de Deus. Aí pode. Falar mal de Deus pode. Falar mal de Maria, falar mal de Jesus, falar mal dos apóstolos, pode. Porque viver do jeito que estão vivendo e dizer que são discípulos de Maria, que são discípulos de Jesus, que são membros que estão salvos, isso é falar mal do Evangelho. Isso é falar mal do Evangelho. Muito mal. Horrivelmente mal. Fala mal de Deus. Pessoas que não são convertidas, pessoas, como repito, estou repetindo, né? Gananciosas, orgulhosas, vaidosas, burgueses de toda espécie, e estão ali dizendo que são cristãos, que estão distribuindo a hóstia ali para todo mundo. Estão ali participando da Eucaristia. Isso é falar mal de Jesus, falar mal do Evangelho. Isso aí ninguém se importa. Agora, se falar disso aí, não estou falando mal da igreja. Misericórdia. Bom. Mas Cristo disse: a mente de muito está embotada. Ouvirão, mas não entenderão nada. Vão ver com os olhos, mas vão identificar, não vão enxergar. Porque a visão é dada por Deus. A audição é dada por Ele. A da carne, não. Da carne, não. Mas é o Espírito de Deus quem dá o entendimento, quem dá o discernimento, quem dá a sabedoria. Com certeza. E também a salvação. E quem dá a capacidade de perseverança. Enfim, tudo vem dele. Tudo foi feito por ele e nada que foi feito sem ele, para ele, por ele e com ele. Cristo Jesus, Senhor nosso. A ele o domínio, o poder, a honra e a glória e a majestade para sempre. Sim, ó Deus. Que sejamos sim, Deus. Que tenhamos nossos ouvidos abertos. Abertos, Senhor. Nosso coração aberto. Nossos olhos espirituais se abram, Deus, para ver a tua verdade, sem medo, mas com coragem. Coragem de ser odiado pelo mundo. Coragem de ser odiado pelo mundo e detestado pelos homens, mas coragem para ser amado pelo Senhor. Para ser separado pelo Senhor. Para ter uma vida com o Senhor, para ser amigo do Senhor. E não tem jeito, teremos que nos constituir inimigos do mundo, inimigo de todos os acomodados e de todas as religiões mentirosas e enganosas que estão aí para desfazer e desmontar a obra de Cristo e anular o seu trabalho, o seu sacrifício, anular e jogar por terra o seu sangue como sangue imundo, como sangue de porco, como está escrito no Antigo Testamento. Misericórdia, Senhor. Teu sangue tem que ser precioso para cada um de nós. A sua vida é preciosíssima e jamais confundida ou misturada com essa barbaridade que estão fazendo, com essas religiões dominadas pelo mal. Misericórdia, Senhor. Sim, o Senhor é misericordioso, longânimo e compassivo com todos aqueles que querem, sim, a conversão verdadeira, sincera e profunda.
que sejam sim alcançados, ó Deus, como foi dito, tudo para a sua grande glória. A glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Um abraço, fiquemos na paz do amor de Cristo Jesus e às 2:30 da tarde estamos tão convidados a estarmos a postos novamente para continuarmos ouvindo em torno de Cristo Jesus, a sua palavra, seu ensinamento e recebendo o seu amor que incomoda. Seu amor incomoda e desacomoda. Quem é acomodado não vai gostar, não vai querer, vai se afastar. Mas ele disse, as árvores que meu pai plantou, essas permanecerão. Sim, porque ao contrário, ele disse que aquelas que o pai não plantou serão arrancadas, mas aquela que ele plantou vai permanecer. Glória a Deus. Até lá.